Parashá de Bereshit. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: seja luz, e foi luz. E viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre luz e a escuridão. E Deus chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e que se separe entre águas e água. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas debaixo da expansão e entre as águas em cima da expansão, e foi assim. E Deus chamou a expansão céus. E foi tarde e foi manhã, segundo dia. E disse Deus: juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e veja o elemento seco. E foi assim. E Deus chamou o elemento seco terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto, que dá fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra ervagem, erva que dá semente de sua espécie, e a árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde, e foi manhã, terceiro dia. E disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e entre noite, e sejam por sinais e por prazo, por dias e por anos, e sejam luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez Deus 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para separar entre a luz e entre a escuridão. E viu Deus que era bom. E foi tarde, e foi manhã, quarto dia. E disse Deus: produzam águas réptil de alma viva, e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus grandes peixes e toda a alma que vive e se arrasta, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda a ave segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E abençoou-os Deus, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde, e foi manhã, quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma viva segundo a sua espécie, quadrúpede, réptil e animal da terra segundo a sua espécie. E foi assim. E Deus fez o animal da terra segundo a sua espécie, e o quadrúpede segundo a sua espécie, e todo réptil da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o quadrúpede em toda a terra, em todo réptil que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Abençoou-os Deus, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei a terra, subjugai-a, dominai-a sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, e todo animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que se acha sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que se dê semente, a vós servirá para comer. Para todo animal da terra, para todas as aves do céu, tudo o que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, toda verdura de erva será para comer. E foi assim. E viu Deus que o que fez era muito bom. E foi tarde e manhã no sexto dia. E acabaram-se de criar os céus e a terra e todo o exército. E terminou Deus no sétimo dia. A obra que fez cessou no sétimo dia.
toda a obra que fez. E abençoou Deus ao sétimo dia, e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra, que Deus criou para fazer. Segunda Liá. Eis as origens do céu e da terra, quando foram criados no segundo dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia feito lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó e da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim na banda do oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra qualidade de árvores agradáveis à vista, boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde havia ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio, pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. E esse é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e pôs um jardim do Éden para lavar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus, dizendo ao homem: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois o Senhor Deus todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Terceira Liá. E o homem deu nome a todos os quadrúpedes, e à ave dos céus, e a todo o animal do campo, e para ele o homem não achou uma companheira frente a ele. E fez o eterno Deus cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das costelas e fechou com carne o seu lugar. E fez o eterno Deus da costela que tinha tomado do homem uma mulher, e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada esta. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonhavam. E a serpente era astuta, mais do que qualquer animal do campo, que fez o eterno Deus. E disse para a mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, e do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para não morreres. E disse a serpente à mulher: não morrereis, porque sabe Deus que, no dia que comerdes dele, abrir-se-vos-ão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E viu a mulher que boa era a árvore para comer, e que desejável era para os olhos, e cobiçável a árvore para entender o bem e o mal. E tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. E foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para eles cintos, e ouviram a voz do eterno Deus que passeava no jardim, na direção do pôr do sol do dia,
e esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Eterno dentro da árvore do jardim. E chamou o Eterno Deus ao homem e disse-lhe: Onde estás? E disse: A tua voz ouvi no jardim. E temi, porque eu estou nu, e escondi-me. E disse: Quem te disse que estás nu? Acaso da árvore que te ordenei para não comer dela comeste? E disse o homem: A mulher que me deste comigo para mim, ela deu-me da árvore e comi. E disse o Eterno Deus à mulher: Que é isto que fizeste? E disse a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. E disse o Eterno Deus à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita és tu, mais do que todo o quadrúpede e mais do que todo animal do campo. Sobre o teu ventre andarás, e comerás todos os dias da tua vida, comerás pó. E a inimizade porei entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá, socará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei o teu sofrer na sua concepção, e com dor darás à luz os filhos. E para o teu marido será o teu desejo, e ele dominará sobre ti. E ao homem disse: Porquanto escutaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por sua causa, e com fadiga comerás delas todos os dias de tua vida. E espinho e abrolho se produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Com suor do teu rosto comerás pão, até teu voltar para a terra, pois dela foste tomado, porquanto tu és pó, e ao pó hás de tornar. E chamou o homem e sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todo vivente. E fez o Eterno Deus para o homem e para a sua mulher túnicas de pele, e os fez vestir. E disse o Eterno Deus: Eis que o homem tem se tornado como um de nós, para saber o bem e o mal. E agora, quiçá, ele estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Enviou o Eterno Deus no jardim do Éden para cultivar a terra, de onde havia sido tomado. Expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins, e a lâmina flamejante da espada se envolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. E o homem conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: Adquiri o homem com auxílio do Eterno, e tornou a dar à luz a seu irmão, a Abel. E foi Abel pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E foi no fim de dias, e trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Eterno. E Abel trouxe também ele, dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras dessas. E voltou-se o Eterno para Abel e para a sua oferta, e para Caim e para a sua oferta não se voltou. Irou-se Caim muito, e descaiu-lhe semblante. E disse o Eterno a Caim: Por que tiraste, e por que descaiu o seu semblante? Porventura, se podes bem suportar, ser-te-á perdoado. E se não, na porta jaz o pecado, e a ti fazer-te-á pecar. É o seu desejo, do mau impulso, mas tu podes dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel e o matou. E disse o Eterno a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E disse: Não sei. Acaso o guarda do meu irmão sou eu? E disse: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora maldito és tu da terra, que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão, de tua mão. Quando lavrares o solo, não dará mais a sua força para ti. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E disse Caim ao Eterno: De tão grande o meu delito,
não se pode suportar? Eis que me expulsas hoje sobre a face da terra, e da tua presença não me poderei ocultar, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E acontecerá que todo o que me encontrar matar-me-á. E disse o Eterno: por isso quem matar Caim 7 vezes será vingado. E o Eterno pôs em Caim um sinal para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. E saiu Caim da presença do Eterno, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E Caim edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade como o nome do seu filho, Enoque. E Enoque nasceu Irad. Irad gerou Meganiel. Meganiel gerou Metushael. Metushael gerou Lameque. Quinta Liá. E tomou para ele Lameque 2 mulheres, e o nome de uma era Adá, e o nome da segunda Tzlá. E deu à luz Adá a Labal, e ele foi pai, mestre dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era Lubal, e ele foi pai de todos os que tocam lira e harpa. E Tzlá, ela também deu à luz a Tubal-Caim, assacalador de todo artefato de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Tzlá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque. Escutai o meu dito. Acaso um homem Caim matei, por feri-lo intencionalmente, e um menino Tubal-Caim por confundi-lo? Se por Caim se tornar vingança por 7 vezes gerações, então por Lameque será 70 vezes 7 gerações. E tornou o homem a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou de Sete, dizendo: ora, pôs-me Deus uma semente no lugar de Abel, porquanto matou Caim. E Sete também a ele nasceu um filho, e chamou de Enoque. Então foi que se começou a invocar o nome do Senhor. Sexta Liá. Este é o livro das gerações do homem. No dia de criar Deus o homem, à semelhança de Deus fez ele. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seus nomes Adão, homem, no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e gerou a sua semelhança, conforme a sua imagem, um filho, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou Enoque. E viveu Sete, depois que gerou Enoque, 807, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E Enoque viveu 90 anos, e gerou Quenã. E viveu Enoque, depois que gerou Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 905 anos, e morreu. E viveu Quenã 70 anos, e gerou a Mahalael. E viveu Quenã, depois que gerou Mahalael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 912 anos, e morreu. E viveu Mahalael 65 anos, e gerou Lered. E viveu Mahalael, depois que gerou Lered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Mahalael 895 anos, e morreu. E viveu Lered 162 anos, e gerou Enoque. Haná. E viveu Lered, depois que gerou Enoque,
800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Leré 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e desapareceu, porque o tomou Deus. 7. Maria. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lemeque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lemeque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lemeque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome de Noa, dizendo: Este nos dará descanso das nossas obras e da dor das nossas mãos, por causa da terra que amaldiçoou o Eterno. E viveu Lemeque, depois que gerou Noé 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lemeque 777 anos, e morreu. E foi Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. E foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhos e filhas. E viram os filhos dos senhores que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. E disse o Eterno: Não lutará comigo o meu espírito por causa do homem para sempre, porque também ele é carne, e os seus dias são 120 anos. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois. E quando conheceram estes os filhos dos senhores e as filhas do homem, lhes deram filhas, e esses foram os valentes que sempre houve, varões de renome. Maftir. E o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal todo dia. E arrependeu-se o Eterno de ter feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Eterno: Farei desaparecer o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o quadrúpede, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependi de os haver feito. E Noé achou graça aos olhos do Eterno.